E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Com estas palavras termina o Evangelho de Mateus. Mateus termina o Evangelho com as palavras no nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele diz, e vale a pena ler novamente: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Que palavra confortante, meu irmão, minha irmã. Que palavra confortante essa palavra. Você sabe que é impossível nessa vida ter só alegrias. Enquanto nós estivermos vivos aqui, teremos dias felizes, alegres, mas os dias de tristeza, de angústia, vão ser muitos. Talvez hoje, alguns de nós estejam alegres, felizes, em paz, mas talvez alguns de nós também estejamos passando por uma tristeza que parece que não vai acabar nunca. Mas neste momento o Espírito Santo, ele nos lembra que o nosso Salvador, ele está presente, que o nosso Senhor não nos deixou sozinhos neste mundo. Se passamos pela angústia, se passamos pela tristeza, o Senhor Jesus está conosco. É como está escrito lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que interessante. Às vezes, alguns de nós podemos passar até por uma angústia tão intensa que essa angústia só pode ser proveniente do vale da sombra da morte. Mas, ainda nesses momentos, o Senhor Jesus, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. No Salmo 91, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que Ele iria passar por uma angústia, e verdadeiramente o Senhor Jesus passou por essa angústia, está dito o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Veja que 1000 anos antes do Senhor Jesus vir, já estava profetizado que ele seria retirado da angústia, mas haveria de passar pela angústia, pela tristeza. E nós vemos o Senhor Jesus falando naquele dia em que ele chamou os seus discípulos e levou os seus discípulos para orar lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, que fica ao pé do Monte das Oliveiras. E nós vemos o Senhor Jesus chamar Pedro, Tiago e João e dizer para eles. Podemos ver aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja que o nosso Senhor Jesus, ele passou por uma grande angústia. O nosso Senhor Jesus passou por uma tristeza terrível, mas o Pai estava com ele ali.
ele não ficou só. E assim também nós passamos por angústias, por dias de tristeza, mas vale lembrar o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, bem no final, as últimas palavras: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Veja que na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, nós vemos o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para escrever no versículo 15 do capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ora, se o Espírito Santo nos dá esse mandamento, com certeza, quando nós nos alegramos, Ele se alegra também. O Senhor está conosco se alegrando, participando da nossa alegria. E quando nós nos entristecemos, o Senhor Jesus está conosco também. Ele está ali no meio daquela tristeza. Agora eu pergunto para você, não é confortante? Não é confortante saber disso? Sabe que um dia, em 2018, eu estava no início de 2018, numa cidadezinha chamada Presidente Juscelino. Eu estava muito triste, orando e sem saber o porquê da tristeza. Estava ali fazendo o trabalho missionário e uma tristeza terrível, e estava até chovendo no dia. E de repente, eu percebi que o Senhor Jesus estava falando comigo, no meu interior, no meu coração, dizendo: Eliezer, você está triste na luz. Muitos estão tristes nas trevas. Então, imediatamente, eu comecei a me alegrar. Porque apesar de eu estar triste, mas eu não estava sozinho, Jesus estava ali até para falar comigo e alegrar meu coração. Eu estava na luz, entendendo que este mundo é um mundo passageiro, que breve tudo terá fim. Como o próprio Senhor disse, até a consumação do mundo. Por que ele disse até a consumação do mundo? Porque até a consumação do mundo nós vamos passar por dificuldades, por tristeza, por angústia. Depois da consumação do mundo, Ele estará conosco também, mas aí nós não vamos ter problemas mais, tristezas mais. E naquela hora eu me alegrei, porque eu lembrei que muitas pessoas nesse mundo, elas estão tristes e sem Jesus. Elas estão tristes e nas trevas. Isso é que é o triste de verdade. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim. Vou ler o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha que maravilha, meu amigo, minha amiga, sabermos que em breve habitaremos na casa do Pai, e lá não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, lá tudo será perfeito. E nós nos alegramos nessa esperança. Conforme o mandamento do Espírito Santo, em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando o apóstolo São Paulo, ele escreve aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4:13, quando ele vai falar do arrebatamento dos salvos, ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós temos esperança, nós estamos na luz. Então se alegre, porque em breve todos os problemas hão de acabar. Em breve, muito em breve. E
Quem sabe pode ser ainda hoje, porque nosso Senhor Jesus virá como vem o ladrão. Não sabemos nem o dia nem a hora. Poderá ser ainda hoje. Esperemos o Senhor Jesus voltar, porque quando Ele voltar, tudo será perfeito para todos nós. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.